Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, graça e a paz para todos vocês, em nome de Jesus. Estamos dando início ao culto de doutrina da Igreja Batista Betel. Que bom que você já está conosco, né? Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Continue conosco e vamos estar orando ao Senhor e logo após estaremos louvando ao Senhor com o pastor Elias. Em seguida vamos estar ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, tá? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta noite, ó Deus, queremos bendizer o teu nome, exaltar ao Senhor, meu Pai, te adorar na beleza da tua santidade. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu e por esta noite maravilhosa, Senhor, onde o Senhor tem, meu Pai, reservado, meu Deus, uma palavra aos nossos corações. Deus, instrua o teu servo, meu Deus, acerca, meu Pai, da tua palavra nesta noite. Fala conosco de forma, meu Deus, gloriosa, Senhor. Meu Deus, para que teu nome seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, meu Pai, consagra as nossas vidas a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos fortalecer, meu Senhor, na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, a nossa família, todos os nossos entes queridos, ó meu Pai, nas Tuas santas mãos. Deus, fica conosco, nos abençoe em tudo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus, louvado ao Senhor. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 139, do versículo 13 a seguir. Se você tem a Bíblia, seja conosco em nome de Jesus Cristo. Salmo 139, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus te abençoe e vamos estar louvando. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, em todo tempo, em todo momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos
A ti, ó Rei Jesus, adoramos ao teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Louvemos ao Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Confiante na sua palavra, porque Ele é bom. Amém. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar.
como se nada tivesse acontecido, e ainda adora até o dia raiar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso eterno Deus em todo tempo, em todo momento. Glória seja dada ao Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Que o Senhor nos fortaleça para que venhamos suportar os dias maus, as dificuldades, as tribulações, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Independente de quais circunstâncias nós possamos estar passando, louvar o Senhor faz parte, tem que fazer parte de toda a vida humana, né? Os pássaros louvam a Deus, todo ser que respira tem que louvar o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 2, aos nossos corações, e a palavra do Senhor. E eu peço a você que possa estar acompanhando comigo o capítulo 2 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 17, exatamente. Vamos lá, para não repreendermos mais nessa noite. E diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é o Guion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que eu possa ser usado pelo teu Espírito Santo. Eu não sou digno, eu não mereço. Não mereço nem estar vivo, não mereço, meu Deus, nem estar aqui. Não mereço nada, meu Pai, que o Senhor tem me dado, mas a sua graça, meu Deus, tem me alcançado. E por isso eu quero te agradecer. Muito menos eu mereço estar pregando a sua palavra, mas a sua misericórdia tem sido maravilhosa para comigo, para com a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te agradeço e me use em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos,
é muito importante nós estarmos dia após dia aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. E uma das coisas mais interessantes que nós temos que entender é que o ser humano não é capaz nem de saber qual é o nome de Deus, quanto mais os seus segredos. Nós não somos capazes de compreender, de entender, nem tampouco de falar de Deus. O que falamos de Deus é apenas aquilo que a Bíblia nos revela e a história também nos revela, e nada mais além disso. Se alguma pessoa pensar ou tentar definir a Deus, essa pessoa está mentindo, essa pessoa está fora de si, porque Deus, ele não é que Deus se esconde, não, ele está muito além da nossa compreensão e entendimento. Mas é muito bom que aquelas pessoas que têm o temor de Deus no coração procurem dia após dia se debruçar em conhecê-lo de acordo à sua palavra e os seus mandamentos, aquilo que a Bíblia nos revela. Não é verdade? Uma das coisas principais, primordiais que Jesus veio trazer foi justamente a revelação da verdade aos nossos corações. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a verdade e a graça aos nossos corações, como está escrito no livro de João, no Evangelho de João. Não é verdade? E por isso nós temos que dia após dia procurar sempre aprender do Senhor sobre o que fazer, como obedecer, como segui-lo de todo o nosso coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quer conhecer a verdade, quer saber a verdade, procure em Jesus e ele vai sim revelar ao seu coração qual é a verdade de Deus para cada um de nós, né? Aquilo que nós somos capazes de compreender. E aqui no livro de Gênesis capítulo 2 fala sobre a criação também, dá uma ênfase à questão da criação, não é verdade? E principalmente reforça a criação também, a localização do Éden, não é isso? E Deus continua mostrando a sua grandeza e amor para com a humanidade, não é verdade? E diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Como foram concluídos a criação? Através de Deus, né, que é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Tudo de bom é o nosso Deus de amor, em nome de Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 diz assim: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Nós sabemos que a ordem para o descanso nesse dia, ela se concretiza lá no livro de Êxodo, onde o Senhor dá os 10 mandamentos, e o quarto mandamento é justamente esse, né? Guardar o sábado, que o Senhor nosso Deus, ele nos deu. Não é verdade? Esse mandamento é muito enfatizado ainda hoje por várias denominações, uma principalmente, não é verdade, dizendo que nós temos que guardar o sábado, e às vezes nós esquecemos de certas questões essenciais no cumprimento do guardar o sábado, e simplesmente causamos uma discussão, uma contenda, uma briga. Nas redes sociais acontece muito isso, respeito a todas as pessoas de todas as denominações, os irmãos que nos assistem, tem irmãos que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Deus abençoe a todos vocês. Mas o que é importante para nós é nós analisarmos a Bíblia em todo ponto, o que era para o Antigo Testamento, o que era para os judeus, israelitas, não é verdade? Os filhos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, das 12 tribos, e o que é também para os gentios, que somos nós, pessoas que não faz parte da linhagem, né, sanguínea de Abraão, das 12 tribos de Israel, mas fazemos parte
do novo Israel, da nova Jerusalém, dos servos de Deus escolhido através de Cristo Jesus. Uma das realidades é que muitas pessoas que seguiram a Cristo, que obedeceram a sua palavra, que foram homens de fé, eram gentios. Marcos, na verdade, Lucas, Timóteo, eram pessoas gentias. Filipe também. Já o nome já diz tudo. O nome, na verdade, não são nomes judeus, são nomes de gentios, de gregos, de romanos, a avó de Timóteo, etc. Várias pessoas. E Paulo, que pregou o evangelho principalmente fora de Israel, de Jerusalém, como ele mesmo disse, que ele era o apóstolo dos gentios. Você pode analisar isso lendo as cartas paulinas. Se não me engano, o livro de Gálatas reforça bastante isso. Entendeu? Então, a palavra do Senhor veio para toda a humanidade, amados. O que aconteceu no Antigo Testamento era que o povo de Israel, ao invés de levar a palavra e evangelizar as pessoas de outras nações, às vezes se misturavam. Às vezes seguiam os pensamentos, seguiam os pecados, adoração a ídolos, etc. Né? Os cultos, não é, pagãos que o Antigo Testamento nos declara. O povo de Israel tinha um costume muito enfático em estar seguindo. Uma das que reforça bastante isso é o testemunho de Estevão. Se não me engano, Estevão também é um nome gentil. Quando ele está para ser apedrejado até a morte, sofreu martírio, ele dá uma declaração bem profunda, falando sobre o Antigo Testamento, e ele declara fortemente que o povo de Israel nunca foi fiel a Deus. Você pode ver isso, se não me engano, no capítulo 6 do livro de Atos, ou capítulo 7, Estevão deixa declarado enfaticamente que o povo de Israel deveria ser grato ao Senhor, servir a Ele por tudo que o Senhor fez, ter tirado do Egito com mão poderosa, lançado as 10 pragas, abrido o mar vermelho, dando água no deserto, alimentação, maná no deserto, e ainda assim, só Moisés subir ao monte para ficar com o Senhor, e o povo cá embaixo fica adorando a outros deuses, né, mandando Arão fazer um bezerro de ouro e adorar. E não somente nesse momento, em vários momentos o povo de Israel são rebeldes com o Senhor. Até mesmo quando Moisés é enviado ao Egito, o povo de Israel não acredita no poder de Deus, os judeus, os hebreus lá no Egito. E por isso é necessário Moisés falar de uma maneira forte com Deus, falando: meu Deus, nem o povo está me ouvindo, quanto mais Faraó. Você pode analisar essa questão, se eu não estou enganado, em Êxodo capítulo 6, etc. E aí você vai compreender melhor que o povo de Israel era um povo duro, um povo rebelde, um povo que dificilmente obedecia a Deus. Enfatizando isso, fortalecendo essa questão, é que você analisa bem que foram 600 mil homens que saíram do Egito, fora mulheres e crianças. E quantos desses 600 mil, que deram aproximadamente 3 milhões de pessoas, quantas delas entraram na Terra Prometida? 2 pessoas. Não é? Desses que saíram do Egito, apenas 2 pessoas entraram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb. Para você entender o quanto o povo de Israel era rebelde, era um povo que não tinha um temor de Deus no coração. E reforçando essa questão do sábado, amado, eu quero trazer aqui uma leitura que está no livro de Colossenses, exatamente, Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 ao versículo 23, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Né? Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto aos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça pela qual todo o corpo alimentado e coeso
pelas juntas e ligamentos realiza seu crescimento em Deus. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo, a proibições como não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento, por desgaste com preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Vou ler novamente o versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados. Amém? Então, amados, eu quero dizer o seguinte a vocês. Os 10 mandamentos era importante no Antigo Testamento? Era. É importante hoje? É. Mas Jesus disse que os 10 mandamentos se resumem em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas eu vejo hoje pessoas discutindo muito mais as questões dos 10 mandamentos, e principalmente sobre aqueles que guardam o sábado e aqueles que não guardam, e se esquece que o mandamento que é de suma importância e que declara na epístola de João, ele fala sobre quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus para João? Ele diz: Deus é amor. Nós discutimos bastante. E eu quero dizer o seguinte a você, assim como Paulo também fala no livro de Gálatas. Se nós queremos seguir os mandamentos, que nunca salvou ninguém, por analisar, uma das coisas impossíveis para o homem é obedecer os 10 mandamentos, amados, além dos seus preceitos. Entendeu? A única pessoa que foi capaz de obedecer e seguir e cumprir os 10 mandamentos foi o Senhor Jesus. E não adianta eu cumprir um e deixar os 9 de fora. E cumprir os 9 e deixar um de fora. Pois seguir a Deus, para seguir os 10 mandamentos, nós temos que ter uma vida plena com Ele em obediência. Entendeu? E não foram os 10 mandamentos que salvaram o povo de Israel, não. E não salvam até hoje. Mas hoje você entenda, eu tenho que entender, que a salvação é o nosso Cristo Jesus. E ele disse: o sábado não foi feito para o homem, por causa do homem, mas foi feito para o homem. O sábado serve realmente para o homem estar em adoração a Deus, respeitando também a questão relacionada aos judeus e questões relacionadas aos gentios, não é? Então, amados, louvemos ao Senhor em todo o tempo. Eu só tenho a dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nos declara sobre vários mandamentos, sobre vários dons. Na verdade, a Bíblia nos ensina sobre várias coisas que nós precisamos ter e ser usado pelo Espírito Santo através da graça, dos dons espirituais. Mas eu lhe digo uma coisa, amado. Hoje ninguém quer o dom de amar. Todo mundo quer ter dom de línguas, quer ter dom de pregar, dom de cantar, dom de evangelizar, dom de fazer tantas coisas. Mas eu poderia não saber ler, nem escrever. Eu poderia não saber pregar. Não é? Que isso também é tudo dom de Deus que Ele tem me dado pela sua graça e misericórdia. Mas se eu tiver o dom de amar, eu tenho o maior dom que uma pessoa na face da terra pode ter, que é amar o próximo, amar as pessoas de todo o coração. Mas hoje ninguém quer isso não. As pessoas querem se aparecer. As pessoas querem destaque. Elas querem brilhar. As pessoas hoje querem serem astros. Mas ninguém até se sentem ofendidos quando nós falamos
que o ser humano que é cristão tem que ser servo de Deus. Doulos, escravo de Cristo. Que negócio de escravo, que negócio de ser servo. Eu quero ser usado, eu quero ser pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um evangelista, mas ser servo hoje, prestem bem atenção, ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser doutor, quer ser isso, quer ter status, mas não quer aprender que para ser grande no céu, nós temos que ser pequeno aqui na terra. Amém? O dom de amar é o maior dom que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13. Não esqueça disso. Não adianta você ter tantos dons e não aprender a amar a Deus, como o próprio Jesus disse. O que é que adianta? O próprio Paulo fala, né? Dar todos os meus bens aos pobres, distribuir, vender toda a minha riqueza, se não tiver amor, de nada adianta. Amém? Então vamos aqui à origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Não é? Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Aqui nós estamos vendo uma revelação, e eu louvo a Deus pela vida do presbítero Ed Franco, que esteve aqui na nossa igreja pregando. Ele pregou, foi muito usado pelo Espírito Santo. Ele nos trouxe um ensinamento, e isso tem que ser reconhecido, não é? Ele falou a respeito que naquele tempo lá, quando Deus criou os céus e a terra, ainda não havia chuva. E realmente essa é uma realidade dos fatos. Existe uma grande diferença, amado, quando nós pesquisamos e falamos que por que o povo de Gênesis viviam tantos anos, 900 anos, 700 anos, 800 anos, e hoje as pessoas morrem com 70, 80 anos. Quem chega lá, né? O máximo 100 anos, 110, etc. Amado, existia uma grande diferença daquele tempo para os tempos atuais. O que nós comemos, o que nós nos alimentamos, a maneira que vivemos, na verdade, é muito diferente da maneira que o povo de Israel viviam. E nós podemos analisar também que as pessoas que vivem na roça conseguem ter muito mais anos de vida, aquelas que são bem cuidadas e tratadas, hoje, do que as pessoas que vivem na cidade, com essa correria, comendo de tudo quanto é coisa, né, os alimentos industriais, etc. É óbvio que existe uma grande diferença. E aqui nós podemos analisar que naquele tempo nem chover ainda chovia. É possível que a atmosfera, o oxigênio, os alimentos, era bem diferente, amado, do que nós temos hoje. Não é verdade? Bem diferente. Então, isso ajuda, é claro, a questão da sobrevivência. E é preciso entender que a diferença não tem nem comparação em local onde você possa viver, possa estar. Hoje, por mais que você vá para uma roça, para lugares distantes da cidade, onde tem contaminação e várias coisas mais, não é verdade? Não tem comparação com aquele tempo. Raios solares, a quantidade que hoje chega na Terra era muito diferente quanto a de hoje. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ainda assim não chovia, mas Deus tinha uma condição, na verdade, ele deu uma condição, uma capacidade de haver uma irrigação do solo, de toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Eu falei um pouco sobre isso, que o nosso composto genético do nosso corpo, ele é profundamente compatível com o pó da terra, né? E somente da terra, por que não dos outros planetas que rodeiam o nosso sistema solar, a nossa galáxia, né? Nós somos cercados de vários outros planetas. E por quê?
o nosso corpo não é composto desses outros planetas, do pó, seja lá, oriundo, né, da matéria que existe nos outros planetas. E é justamente o que a Bíblia nos reforça aqui, nesse momento, no versículo 7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, Nefesh Ruach. Amados, nós vivemos, respiramos, porque Deus nos deu essa condição. Por mais que existam pessoas que são ingratas, pessoas que não reconhecem, pessoas que não adoram, pessoas que não louvam, pessoas que não agradecem, que não engrandecem a Deus por isso, foi Ele que nos deu a vida. E um dia Ele pedirá de volta. Nós precisamos, amado, constantemente, diariamente, estarmos em comunhão com Deus. Não é verdade? Precisamos adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele nos deu tudo, amado. Além disso, Ele enviou seu Filho, o único Filho, unigênito e primogênito, para que morresse na cruz do Calvário e nos desse a vida eterna. E o que você fez ou tem feito para agradecer a Deus? Se você passasse sua vida inteira agradecendo a Deus, ainda seria pouco. Você tem respirado, você está com saúde, você tem o que se alimentar, você tem um trabalho, você tem uma casa para morar. Existem pessoas que têm muito menos que isso e adoram a Deus. E glorificam a Deus. Nós somos uns seres humanos muito ingratos, amados. Apesar de nós sermos seres racionais, e isso que nos aproxima de Deus, nós somos também ingratos. Nós somos seres humanos que não reconhecemos a grandeza e a majestade do Senhor. E se Ele quisesse agora, Ele poderia destruir, acabar com tudo. Não é? Mas o seu amor, a sua graça tem nos fortalecido. Ah, pastor, mas e essa pandemia? Talvez seja, amado, para que o ser humano busque mais a Deus. Largue de ser soberbo, orgulhoso, jactancioso, presunçoso. Largue de ser arrogante. E se humilhe mais, busque a Deus, como está escrito também no livro de Êxodo, no capítulo, se não me engano, capítulo 15, versículo 16. Êxodo 15, se não me engano, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Entendeu? Se nós obedecermos a Deus, é óbvio que essa praga, essa maldição, essa pandemia não estaria aí matando tanta gente. Cada dia é um resultado mais negativo e dá uma tristeza, uma amargura. Mas as pessoas ainda assim continuam com a sua arrogância, continuam distante de Deus, continuam sem se humilhar e acham que isso é normal, tem que morrer mesmo. Misericórdia, gente. Uma pessoa que morre nessa doença já é, para mim, uma dor. Imagine 8.000 pessoas. Mais de 8.000 já. E o que é que nós estamos fazendo? As pessoas não estão adorando a Deus, não estão orando, não estão se arrependendo dos seus pecados, não estão dando a mínima importância que essa doença veio para mostrar para nós que Deus é que tem o poder para curar, para libertar, para transformar. E Ele faz aquilo que nem os médicos, nem os remédios fazem. É por isso que estamos vendo muitas pessoas sendo recuperadas, sendo curadas. E as pessoas ainda assim não param para analisar. Não é verdade? Muitas pessoas não param para analisar. Continuando diz, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Esse jardim do Éden, tudo indica que o seu local
é na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia quer dizer entre rios, lá tinha vários rios, onde fala sobre o rio Tigre, o rio Eufrates, né? Guion, Pison, que quer dizer, Guion quer dizer transbordar e Pison fluir. Nós não temos ideia de que seja ou onde seja esses rios, a não ser o rio Eufrates, se não me engano, o rio Tigre também, que tem lá uma ideia de estar em Cush, naquela região lá do Oriente. Entendeu? Mas, amados irmãos, o Jardim do Éden, a Bíblia nos declara local geográfico. E outra coisa, é um jardim que Deus plantou. Se é o jardim que Deus plantou, é o jardim de Deus. Como você pode também analisar isso, você vai ver no livro de Isaías, Ezequias, 2 Reis 19:12, Amós 1:5, né? Vários textos no livro de Ezequias 27:23, 28:13, 31:9, Isaías 51:3, reforça a questão do Jardim do Éden, que é um jardim de Deus, o jardim de Yahvé, não é o jardim do homem. Então Deus, ele tem o direito, sendo o local onde ele habitava, onde ele se fazia presente. É possível que hoje nós não temos local, nem esse jardim se encontra mais, foi escondido. Por quê? Por causa da desobediência do homem. Não é verdade? Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós iremos falar sobre essas duas árvores mais no capítulo 3 de Gênesis. Mas só querendo dar um reforço aqui. Algumas pessoas dizem que essa árvore, se a pessoa comesse do fruto, iriam adquirir a capacidade de ser onisciente, de saber de tudo. Eu lhe pergunto, amado, nós somos filhos de Adão. E o conhecimento, a capacidade que Adão teve, nós somos capazes de adquirir ainda hoje. Não é? E essa árvore deu a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal. Amado, o que essa árvore simplesmente diz, o queria trazer para Adão e Eva e para nós é uma questão de obediência. Nada mais que isso. Entendeu? Existem várias histórias e tal. Se o homem comesse dessa árvore, ainda hoje iria ser semelhante a Deus, saber de muitas coisas. Irmão, eu prefiro não entrar nesse contexto, porque não é algo que chegou ao nosso conhecimento. Mas eu acredito plenamente que o que Deus gostaria que Adão e Eva fizessem quanto a essa árvore é o que eu e você, nós não fazemos. Sabe o quê? Obedecer. Se o ser humano, Adão e Eva, comeu da árvore ficou igual a Deus em quê? Eu lhe pergunto. Em que foi que Adão e Eva ficaram iguais a Deus? Porque Deus já tinha feito eles igual a ele. Pois a Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E Satanás usou um contexto tão bobo para dizer para eles, se vocês comerem desse fruto, ficarão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Coisa que Deus já tinha dado ao homem. A única coisa que Deus queria era que simplesmente Adão e Eva obedecessem a ele, pois eles comeram do fruto e não ficaram diferentes de nada, nem tampouco igual a Deus. Então, ser igual a Deus é ter o temor de Deus no coração. É obedecer os seus mandamentos, é fazer a sua vontade, é seguir as suas leis, seus estatutos, a sua palavra, amado. Quando nós desobedecemos a Deus e comemos do fruto dessa árvore, nós ficamos iguais a Satanás e não iguais a Deus. E você pode ver o que Satanás fez foi justamente colocar a prepotência, a soberba no coração de Adão e Eva. É o que diz lá em Ezequiel, no capítulo 27, 23, 28, 13, 31, 9. A soberba, a arrogância do homem é que nos faz pensarmos que somos deuses.
enquanto somos pó e cinza, pois a Bíblia fala, né, aqui no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó. Você é pó, eu sou pó, nós somos pós. E pronto. Entendeu? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4 no Éden, né? Esse rio que até hoje nós sabemos do rio Nilo, rio Eufrates, mas não sabemos rio Tigre, mas não sabemos sobre o rio Guion e Pison, que tem a ver com transbordar e fluir. Esses dois nomes têm a ver mais com o leito do rio, o seu local que transborda e o seu afluente. Mas eis a questão, fala lá também que dividia em 4, o nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. É capaz de alguém, se ler esse texto, vai dizer, eu vou lá para ver se eu consigo alguma pedra de ouro, né? O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Guion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates, né, que fala mais ou menos sobre o rio, a sua localização, etc. Fala sobre questões geográficas, dizendo que o Jardim do Éden existia num local geográfico. Hoje, um exemplo. Se existisse hoje, ou se nós soubéssemos onde está o Jardim do Éden, pois foi escondido por causa do homem, as pessoas iriam para lá fazer, sabe o quê? Ficar adorando o jardim. Ficar idolatrando. As pessoas hoje vão a Jerusalém idolatrar a sepultura que dizem que o sepulcro, que dizem que é o sepulcro onde foi colocado o corpo de Jesus. As pessoas vão para o Jerusalém adorar o Getsemane, a Via Crucis, né? As pessoas vão para Jerusalém adorar o Gólgota, o local onde hoje, se não me engano, tem o santuário do sepulcro, lá em Jerusalém, né? As pessoas vão lá idolatrar o local, gente. Imagine se soubesse onde é o Jardim do Éden. É tanto que hoje não se sabe onde é o Monte Sinai, o Monte Horebe, e tem gente que vai para Israel adorar esses montes. Entendeu? As pessoas, porque Deus escondeu a arca, e hoje nem adianta você dizer, esse aqui é o Monte Horebe, Monte Sinai. Amados, nem os judeus, verdadeiros judeus que moram lá, vê aqueles montes como um monte de Deus, porque as pessoas falam hoje. Mas o povo do Brasil vai para lá de vários lugares e adoram, e sobem o monte, e oram, e entram em êxtase. E se for preciso eu ir em Israel para poder sentir esse êxtase ou subir esses montes, eu estou frito, porque eu não tenho condições de ir, né? Não é que nós não possamos ir lá fazer um estudo histórico, conhecer o local e tal, mas adorar, amado, adorar só a Deus. Êxodo capítulo 20. Adorar só ao Senhor. Amém? Imagine hoje se você descobrisse onde é que está o Jardim do Éden, ou a arca, que tinha o maná, não é verdade? O cajado, não é isso? Mais algumas coisas dentro da arca. As pessoas iriam adorar a arca, amado. Até hoje adoram, né? Fazem arcas aí semelhantes àquela e ficam adorando. E se esquecem que Deus abomina isso tudo. Pois os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. João 4, versículo 20, se não estou enganado. Mas é em João 4 que está escrito. Adore ao Senhor. As pessoas hoje, elas brigam, agridem, xingam verbalmente, agridem fisicamente, se dão, matam, atiram nos outros e morrem por causa de homens. Mas muitas delas não fazem isso por amor à palavra de Deus.
o meu, não digo ídolo, mas por quem eu devo morrer, dar a minha vida é pelo Senhor Jesus. É pela sua palavra. E não só pela sua palavra, como está escrito em 1 João capítulo 3,16. Entendeu? Que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se você não ama e não é capaz de dar vida, amado, você não entende, não compreende, não sabe nada de Deus. E eu reforço aqui novamente: amar o próximo é mais importante que qualquer outra coisa que você possa analisar. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Uma das coisas essenciais que Deus deixou para o homem, que nos reflete, você vai ver no versículo 10 que Deus, versículo 8, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. A questão de Deus em toda a criação é trabalho. Deus começa a se revelar ao homem trabalhando, dizendo: haja luz, não é verdade? E a criar as coisas, entendeu? E Deus também plantou o jardim do Éden. E no versículo 15 reforça: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. O que Deus deseja de mim e de você e de Adão e Eva quando ele expulsou os dois do jardim do Éden é o dizer o quê? Vá agora e plante o seu jardim. Deus disse isso. Você vai comer do suor do seu rosto, vá plantar o seu jardim, vá trabalhar, se esforçar para adquirir o seu sucesso. Olha, para você vencer na vida. E nós precisamos vencer, amado, trabalhando. Pastor, você está mandando o que agora? As pessoas saírem do isolamento? Não, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Não tem nada a ver com sair do isolamento, não. Isso aí, quem vai tirar você do isolamento são o pessoal ligado à Organização Mundial da Saúde, né? O presidente, os governadores, os prefeitos, etc. Quando verem a necessidade, eles irão fazer isso. Secretária de Saúde aqui da cidade também, é eles que estarão dando essa ordem no questão da essência de Deus. Deus sempre revelou o homem através do trabalho, na criação de tudo. E a Bíblia fala no versículo 8 que o Senhor plantou o jardim do Éden. No versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E nós temos, amados, que sermos pessoas esforçadas, trabalhadoras, que nos aproximam de Deus. Esse é o exemplo de Deus para nossas vidas. Amém? E versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus, olha, tinha de tudo. Não era bem um jardim simples, não. Era um pomar. De tudo de bom tinha ali para o ser humano. Pois foi Deus que fez. Deus fez os céus e a terra e depois fez um jardim, colocou o homem para que pudesse ali se alimentar e comer de tudo que tivesse no jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, se Adão e Eva não comessem daquela árvore, nós hoje estaríamos de boa. Não, mas na verdade nós somos frutos de Adão e Eva. O que eles fizeram, nós também fazemos. Pois hoje não temos um jardim para uma árvore do jardim do Éden para comer os frutos, mas continuamos no pecado e na desobediência. Não somos melhores do que Adão e Eva, não. Somos a mesma coisa. E por isso nós precisamos nos humilhar, nos arrepender
precisamos descer ao pó e pedir perdão a Deus. E pedir a Ele que o seu Espírito, não apenas o Espírito de vida, mas o Espírito Santo nos fortaleça. Sem o Espírito Santo, você não é nada. O Espírito Santo é o único capaz de me livrar do pecado, da iniquidade, das transgressões, das falhas, dos erros. E foi justamente esse Espírito que Adão e Eva desobedeceram e viraram as costas. Não vire as costas para o Espírito de Deus na sua vida, nem para a palavra de Deus. Se você está distante, volte para os pés do Senhor, porque somente Ele é que pode salvar você e te livrar do mal. Que Deus te abençoe poderosamente. Essa foi a palavra desta noite. Amém? E domingo pela manhã, às 8 da manhã, nós voltaremos com a Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, minha esposa vai estar aqui dando esses recadinhos e fazendo oração, e eu volto com a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está conosco aí assistindo, e eu tenho certeza que Deus falou no seu coração nessa noite. Que você possa dar ouvido, né, e praticar tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado no nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida da diaconisa Lenita Araújo. Deus abençoe, amada irmã Ana Lúcia, a nossa vizinha Marlene Mendes, que Deus te abençoe, a nossa irmã também. Maria Cis, a irmã Maria Cis em Salvador, Deus abençoe, minha amada, obrigada também pelo carinho, né? A irmã Lúcia Cruzado, Deus abençoe. Nossa querida também Nilda Barreto, Deus abençoe, amada. A tia Guilherme, teu esposo, em nome de Jesus. O irmão Edilson Santos, Deus abençoe. Nilza Maria, Rose Gleide, Carlos Cleito, Juliana Natividade, Deus abençoe vocês. A irmã Romilda Silva também, Deus abençoe, né, Romildinha? Célia Gama, Jaziel de Souza, Maicon Lima, Deus abençoe. O irmão Manuel de Jesus, também Deus abençoe. A irmã Rose Ramos, que Deus abençoe, né? Que é da igreja do pastor Elias, lá em cima. Como chama o nome da igreja, pastor? Templo Formosa. Templo Formosa, Deus abençoe. Templo Formosa. Deus abençoe os irmãos lá do Templo Formosa, né? Com o pastor Elias, o xará do nosso pastor aqui. Rogério Santana, Eliana Oliveira, né? A senhora aqui que faz os bolos também deliciosos, salgados, Deus abençoe. A minha prima Daniela de Jesus, aí em Feira de Santana, Deus abençoe a todos vocês, viu, Dani? Rose Ramos, Cleonaide Pinto, Deus abençoe. Deraldo Muniz. Qual é o nome da minha professora? Cleonaide Pinto. Então, foi professora do meu esposo. Deus abençoe, viu, Pro? Marta Pimentel, irmã Isaura, meu amor, Deus abençoe, viu, querida? Malu, Deus abençoe a Ângelo. A nossa cunhada aqui, Charlene Araújo, Deus abençoe, minha querida tia Jennifer, Deus abençoe a todos vocês. Fabiana Oliveira, o irmão Alírio de Jesus, que é da Igreja Universal, Deus abençoe, irmão Alírio, que é o irmão da nossa irmã Anitta. Jéssica, sobrinho, Deus abençoe a ti, teus filhos, teu esposo. Irmã Joana, Deus abençoe a sua vida, meu amor, estamos com saudades também. Luciano Pimentel, Deus abençoe a todos vocês que esteve conosco nessa live. Compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas. Seja também um evangelizador. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar se agradando dessa ação. Exclusivamente evangelizar. Levar a palavra do Senhor às pessoas que estão necessitando. E louvamos a Deus por sua vida e vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Também está a nossa filha Evelyn que está assistindo. Também conosco, Deus abençoe. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, meu Senhor, maravilhosa. Onde o Senhor falou conosco poderosamente, Senhor. Deus, que o Senhor nos fortaleça, meu Pai. Que o Senhor nos ensine a ser teus servos, às vezes a ser escravos do Senhor. Que possamos deixar o nosso eu para viver o Senhor, meu Pai. Tira de nós todo orgulho, toda prepotência, meu Senhor. Porque na realidade nós não somos nada, somos pó e cinza. Somos carentes, ó Deus, do teu amor, das tuas misericórdias, como diz a tua palavra, que é por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. O que somos, meu Deus? E o que seremos se não for o teu cuidado, se não for o teu amor, se não for a tua compaixão? Então que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa ter compaixão de nossas vidas.
Que o Senhor nos sustente, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos converta, meu Deus, a cada dia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, possa nos levantar, meu Deus, nos fortalecer, meu Deus, aqui para louvar ao Senhor, para exaltar o Teu nome, para bendizer ao Teu santo nome. Abençoa essas pessoas que esteve conosco, essas pessoas que ainda irão assistir esse vídeo, que elas sejam grandemente abençoadas pelo Senhor, meu Pai. Abençoa as nossas famílias, meu Deus. Toma cada um deles nas Tuas mãos, que haja paz. Meu Deus, que haja, meu Deus, prosperidade, que haja conversão. Meu Deus, que haja amor, meu Pai, em nossos corações. Abençoa a nossa cidade, as autoridades, meu Deus, constituídas do Poder Legislativo, Judiciário, meu Deus, do Poder Executivo. Abençoa os pastores, as suas famílias. Abençoa, meu Deus, ao Padre. Meu Deus, toma todos os amados irmãos, meu Pai, aos Teus cuidados. Nos dá a noite na Tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. Se ter, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu quero deixar um recadinho aqui para todos vocês. Agradeço a todos que se fez presente. A professora Cleonaide Pinto, Deus esteja abençoando. Os pastores que sempre faz presente também conosco, pastor Roque, pastor Obédico, que esteve conosco semana passada, pastor José Barbosa e os demais irmãos. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de todos vocês. Não falando de todos, que eu posso, às vezes, ser, como eu posso dizer assim, injusto, né? Mas que Deus esteja abençoando. Eu quero deixar um recadinho aqui dizendo o seguinte: eu agradeço profundamente a promotoria de Jaguaquara, que faz parte aqui do consórcio de pastores de prefeitos, o consórcio de prefeitos aqui do Vale de Jequiriçá, que graças a Deus decidiram em abrir as igrejas para termos cultos com todas as observações, até 20 pessoas dentro dos templos, na verdade, das 6 da tarde, das 18 horas às 20 horas, aqui na cidade de Santa Inês, dia de domingo, quarta e sexta. Mas ontem nós, da Igreja Batista Betel, aqui em Santa Inês, Bahia, fizemos uma reunião com a diretoria e a liderança e decidimos em permanecer com a igreja fechada. Porque nossa igreja é uma igreja centenária, tem pessoas de idade, pessoas do grupo de risco, então nós não queremos arriscar. Nós temos fé em Deus, sabemos que Deus cura, tem poder para curar toda e qualquer doença, na verdade, mas nós também não podemos estar tentando a Deus. Eu respeito os pastores, respeito as igrejas, o conselho de pastor aqui da cidade, de pastores aqui da cidade de Santa Inês. Que Deus esteja abençoando a todos os pastores. Não sou contra eles que abriram suas igrejas, mas eu só estou obedecendo ao que a diretoria da nossa igreja, a liderança, a nossa convenção e a associação nos aconselhou a fazer. Amém? Nós estaremos fazendo os cultos online e também faço as visitas às pessoas que estão em suas casas, com toda a recomendação, afastada, na verdade, com máscara, tudo direitinho. Mas eu acredito que Deus está abençoando a sua vida, a sua família e vai continuar abençoando. Em breve nós estaremos reunidos novamente, adorando a Deus de todo o coração. Eu peço a compreensão dos pastores, dos irmãos das outras igrejas e dos irmãos, principalmente, da Igreja Batista Betel. Que Deus abençoe a todos vocês. Agradeço minha esposa, ao meu genro Adailson, minha filha Evelyn, que sempre estão nos ajudando aqui. E tchau! Domingo pela manhã, às 8 da manhã, nós estaremos de volta com a Escola Bíblica Dominical. Tchau!